Bom, pessoal, aqui é o nosso programa direto ao ponto, então nem vou dar bom dia, nem boa noite, nem nada, que é para ir direto ao ponto. O que é o direto ao ponto de hoje? O pessoal pergunta muito para a gente o que é o tal do BI e para que ele serve. BI, para quem não sabe, é Business Intelligence. É a parte de relatório, dashboard. Mas eu trouxe aqui um especialista nosso, que é muito especialista em BI, que é o Gerson. Então, eu vou fazer essas perguntas, é melhor ele responder do que eu. Gerson, o que é o BI e para que serve, especialmente relacionado, obviamente, a marketing digital e inteligência digital, que é o que a Jumper oferece? Tá, obedecendo a regra do canal, né? Vamos tentar ser o mais objetivo e direto possível, né? Para que as pessoas também entendam facilmente sobre o que a gente está falando. Então, assim, o BI nada mais é do que você analisar dados com inteligência para tomar decisões para o seu negócio, principalmente. O que eu quero dizer com tudo isso? Hoje, tudo gera dados, né? Tudo você consegue extrair informações, seja de coisas mais triviais, né? Você passar um cartão de crédito, você está gerando um dado de pagamento, né? Você está enviando um e-mail, você está gerando também uma informação de envio e talvez por mecânicas de inteligência você consiga definir o conteúdo daquele e-mail, enfim, você vai categorizando as coisas de mil maneiras possíveis. Todas essas informações servem como base para você começar o que eu vou chamar de brincadeira, né? Que é você combinar essas informações para que gerem análises, que é que você comenta sobre relatórios e dashboards, e essas análises sirvam para que você tome decisões. Quando eu falo de tomar decisões, das mais simples, se o seu time de venda está atuando bem, né? Se você está conseguindo chegar perto, próximo ou está longe de uma meta, se você tem uma boa participação de mercado, né? Seja lá por varejo, né? Qual que a sua marca está atuante, não está atuante no mercado, ou como é o âmbito aqui da agência, entender se as suas páginas, se os seus posts, se os seus. Enfim, todo aquele conteúdo que você desenvolve está performando bem. E como é que a gente faz isso? Bom, tem as medidas mais simples que são bem populares, que todo mundo conhece, né? Você pega lá e mede por likes, por curtidas, por inscritos. Você pode misturar as coisas, né? Quando as pessoas comentam e curtem e se inscrevem, você pode tratar isso como uma experiência completa que você espera do seu público. E aí você pode entender se as suas páginas estão performando bem, qual post ou conteúdo que não performa bem. Então, quer dizer, você vai brincando com todas essas informações e obtendo mais detalhes sobre o caminho que você deve seguir. Se você criou de um jeito X e analisando ele não deu muito certo, você pode, antes que dê errado demais, né? Você consegue já medir e botar o pé no freio e seguir por uma outra estratégia, mudar isso em tempo para que você tenha mais produtividade, para que a sua rentabilidade seja melhor, ou, resumindo bem, para que você tome a decisão correta, né, de estratégia. Ô, Gerson, eu sei que você já trabalhou em empresa grande, Mattel, por exemplo, e grandes consultorias de marketing, mas a pergunta aqui também é: o BI ele serve para a empresa pequena? A empresa pequena pode ter BI? Eu acho que essa é a pergunta que fazem aqui bastante para a gente, porque o pessoal acha que é uma coisa muito inacessível. BI é só para grande empresa, BI é só para gente gigante. O que você acha disso? Você concorda com isso? Como é que é? Existe ferramenta barata? Você tem que ter um Power BI? Como é que é? Na minha opinião, o BI funciona para qualquer esfera de negócio. Seja a padaria do seu Zé,
como uma gigante aí do Vale do Silício, né? Todas elas, inclusive, têm ferramentas pautadas com essa premissa. O que eu acho que é o diferencial, que aí eu digo que eu não vejo isso, não é uma regra que a empresa pequena não saiba e que a empresa grande também não sabe, que é como você usa isso. Porque, assim, toda a informação, toda a análise pautada, construída pelo departamento de BI, ela também precisa ser entendida de quem consome, né? E assimilada como estratégia que funciona, né? Não adianta nada eu construir uma mega análise falando de futurologia, seja lá o que for, né? Fazendo uma análise muito importante, mas quem consome aquilo ainda não entendeu como é que se consome aquilo, né? Por que usar aquilo? Porque o que eu vejo, assim, por experiência própria, é as pessoas usarem o BI para dar respaldo às decisões que eles já tomaram. E não o contrário, de usar o BI como fator de decisão, né? Então, o cara, sei lá, ele faz uma ação de marketing de venda de produto dele, seja um carro, vamos supor, e aí ele cria uma estratégia e vai lá e aplica essa campanha. Ele vai pedir para o BI, olha, eu fiz a campanha, estão aqui os números da campanha, eu quero que você faça uma análise que venda a campanha como positiva para os meus chefes aqui, diretores, enfim. E, na verdade, o que você deve fazer não é isso. É você primeiro olhar do zero, quais são os dados que você tem de vendas hoje. E se, por exemplo, você está tomando essa iniciativa de campanhas, ainda dentro desse exemplo dos carros, olha, tem um carro aqui que está encalhado. Com o BI você vai aprender por que ele está encalhado, há quanto tempo ele está encalhado, e traçar até uma estratégia para sua campanha muito eficiente. E eficiente, assim, você pode ser eficiente no... Putz, era isso que faltava na campanha, e aí você se dá muito bem, né, no sentido de vendas, ou evitar de você fazer um investimento de campanha num negócio que o BI vai te dizer, olha, nem adianta porque o problema é muito pior do que você imagina, né? Tipo, sei lá, o carro, né, de novo, concentrando nesse mesmo exemplo, que o carro que você está querendo vender é muito ruim, porque as pessoas não gostam, porque as pessoas não aceitam, porque as pessoas acham que o carro é péssimo. Se você botar a campanha para rodar primeiro para descobrir isso, você perdeu tempo, dinheiro e uma série de coisas, né? O que o BI vai te responder antes, né? Vai te dizer, olha, não, ou pelo menos faz isso de maneira mais tímida, mas não aposta todas as suas fichas num cara só, né? Nesse cara aqui, estou te mostrando aqui evidências de que é besteira você fazer isso. Então, por isso que eu digo que, independente do tamanho de quem consome, né, falando de empresas, sendo ela pequena ou grande, o mais importante é você saber consumir isso. Eu acho que é o mais relevante aí. Um ponto que você tocou que é muito importante, o BI ele pode trazer mais economia do que, enfim, trazer o lucro, né? Muitas vezes ele pode fazer isso, né? Economizar uma coisa que você ia gastar muito para aprender na marra, né? Então você pode fazer isso. Agora, uma outra grande dúvida é, uma pequena empresa consegue ter um BI de uma forma mais barata que ela consiga pagar? Porque, de novo, é aquela coisa inacessível, precisa de Power BI, ou consegue ter um BI, fazer um BI num Excel? Então, é aí que está. Sim, é possível, porque o BI, óbvio, ele está atrelado a ferramentas, porque geralmente o que a gente está falando, como eu falei lá no início, a gente está falando de consumir e tratar dados para que eles virem análises e para que essas análises virem o que a gente está procurando, né? Óbvio que uma empresa gigantesca, ela tem um volume enorme de dados. E aí, por conta do número enorme de dados,
é que aí se limita a ferramenta de uso, né? Quando eu trago isso para uma empresa pequena, que eu entendo que é uma empresa que não gera tanto dado assim, em comparação a uma empresa gigantesca, né? Você pode usar qualquer ferramenta. O Excel, eu já tive empresas onde eu trabalhei e operei completamente por Excel. É claro que, né, a gente está falando do Excel com uma opção de análise de BI de um extremo oposto, né? Estou falando de um cara aqui que é a solução mais simples que tem disposta no mercado para trabalhar com BI. Eu diria que sim, o Excel. E por ser ela ser mais simples, ela também tem as suas questões, né? Mas não é impossível, não acho que seja algo inviável você operar na sua empresa com Excel, né? É completamente possível. É claro que, e aí de novo, reforçando, as ferramentas que estão dispostas aí no mercado, como você citou, Power BI, Tableau e uma série de outras, elas são ferramentas que ajudam, por exemplo, imagine a seguinte situação, você precisa pegar uma planilha com dados, transformar essa planilha, seja, sei lá, os nomes vieram errados, né, coisas mais específicas que você precisa tratar, você vai ter que ter esse trabalho de tratar, para depois você manualmente pegar esse arquivo de planilha e aí construir as análises e fazer uma coisa todas as vezes que você precisar atualizar esse relatório. Com essas outras ferramentas, a coisa é um pouco mais mais complexa na construção, mas assim, você pega uma ferramenta dessas e conecta no banco de dados. Você estrutura as análises uma vez, né, constrói elas, e nunca mais você precisa fazer isso. Porque o sistema está coletando dado, alimentando esse banco, e o banco está devolvendo para a aplicação, seja Power BI, seja lá o que for. Você já fez ele automatizar essa correção de dados, né? Pegou o dado bruto, tratou, fez análise, estruturou e jogou para lá. Ele faz isso como fluxo, né? É que nem eu costumo falar, o BI é que nem vinho, né? Quanto mais tempo vai ficando, vai ficando melhor, né? Porque você vai automatizando e deixando ele cada vez melhor, né? Uhum. Mas eu tenho uma outra pergunta aqui que acho que faz muito sentido, que é, e aí vai começar, você pegou, analisou, fez tudo. Como isso influencia, por exemplo, num designer, o Victor, que é o nosso designer aqui? Como você vê os relatórios da Jumper aqui, você acompanha tudo que a gente faz questão de enviar para você e discutir junto com você nas nossas reuniões. Como isso influencia a vida do designer, quando você olha o relatório, o BI? No meu caso específico, sempre que eu preciso consultar esses relatórios, eu tento entender os estilos que o público mais gosta. Às vezes, para uma rede social específica, você ter falta de pessoas dá mais resultado do que você ter um vetor, por exemplo. Ou você ter um determinado estilo de construção, de visual, seja puxando uma escola clássica de arte, seja puxando para algum estilo de arte específico, para entender qual que é o estilo que o público daquele cliente está gostando. Então, isso depende muito de cliente para cliente, de setor para setor, de, principalmente de setor para setor, né? Se você pega, por exemplo, o estilo mais realista, mais fotográfico, por exemplo, as corporações tendem a gostar mais. Tem de ter um estilo, tem de ter um resultado melhor entre corporações. Agora, um estilo mais food porn, por exemplo, não sei se vocês já viram o estilo food porn, que é o estilo das grandes marcas de comida, que é aquelas cores exageradas, super saturado, aquele estilo que traz toda aquela sensação ou do frescor, ou de algo quente, ou do umami, aquela sensação de sabor, sabe? Aquelas imagens mais carregadas. São imagens que funcionam melhor após avaliações de BI, a gente entende que esse tipo de imagem funciona melhor para esse tipo de cliente. E assim a gente consegue ter publicações mais assertivas ao gosto do cliente, às neuras do cliente, e conseguir trazer toda essa expectativa, cumprir essa expectativa que o cliente tem em relação à publicação, ou em relação àquela marca específica. Depois a gente esbarra em um monte de coisa de guide e tudo mais, mas isso a gente deixa para um outro vídeo,
para a gente falar sobre guide e outras coisas, né? E também, além do design, né, eu vejo que BI afeta muito as decisões que vai tomar, por exemplo, que rede escolher, que influenciador escolher. E aí, Thiago, que é o nosso coordenador de redes e de influenciadores, o que o BI traz de insight para você, para nessa hora de rede, influenciador? O que você enxerga disso? É como eu falei no nosso outro programa, né? A questão dos influenciadores, de estratégia, tudo isso vai influenciar muito de saber onde a gente está, né? De saber onde nós estamos, onde a gente quer chegar. E o BI, ele vai trazer todas as informações. Para quem que a gente vai perguntar? Como que a gente vai saber onde a gente está? A gente não tira essas ideias da nossa cabeça. A gente não olha para a empresa simplesmente pela porta da frente ou de trás do balcão e define quem nós somos, define o que nós estamos fazendo, define quem nós somos. A gente, da mesma forma que a gente vai no médico para saber como está a nossa saúde, fazer os nossos exames, o BI ele vai ser esse exame que vai tirar os dados da empresa, o que a gente gera, o que a gente recebe e o que a gente produz, para poder dizer realmente quem a gente é. Porque muitas vezes, principalmente em empresa pequena, a gente tem a impressão de que está sendo feita uma coisa, por opinião própria mesmo, por até multitarefas em setores únicos, e também em grandes empresas também, por conta de, às vezes, comunicação de multinível, e acaba se perdendo algumas informações. Então, o BI é super relevante para a gente conseguir trazer essa unificação de informações, essa interpretação, e trazer esse resultado, como o Gerson falou, para a gente saber, muitas vezes, até em empresa pequena, por exemplo, a gente fala, nossa, eu vou contratar um influenciador porque eu não estou gerando venda. Como o Gerson falou, muitas vezes, você contratar um influenciador vai sair mais caro do que você oferecer um outro produto, trocar de fornecedor ou mudar alguma coisa na sua embalagem, né? Então, tudo isso vai ser influenciado e o BI é a base mesmo, é o tecido que vai juntar tudo isso que a gente está falando sobre inteligência digital, né? Eu achei muito bonita a sua explicação aí, de um jeito de falar, abrir os olhos contra o efeito manada, né, que o BI também Exatamente. ajuda bastante isso. Acho que esse é um grande resumão do que a gente tem para falar aqui, né, indo direto ao ponto, se serve, né, para que serve, né, o que é o BI, o Gerson já explicou bem, e o resumo ele também explicou, e vocês também falaram para que serve em diversas áreas. Só que acho que o grande resumão o BI serve para ver o que é o resultado de fato e a gente não ir nesse efeito manada que muitas vezes as pessoas saem falando e a gente acaba executando só pelo efeito manada e a gente não vê resultado efetivo disso. Então, acho que isso que é o principal do BI, né? Indo direto ao ponto. Bom, e se o pessoal chegou até aqui assistindo, é porque gostou, então se gostou, ajuda a gente aí, dá o like, o joinha no nosso canal, se inscreve também, que a gente vai continuar produzindo vídeos disso daí e aguardando os comentários para saber do que a gente fala na próxima. Então, tchau, pessoal, obrigado. Então, pessoal, obrigado.